Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva. Que Deus abençoe vocês grande e poderosamente nesse domingo. Que o Senhor abençoe sua casa e toda a sua família, que você venha ter um culto maravilhoso. Hoje é domingo, gente. Estou gravando esse áudio hoje, domingo 8 de março, aproveitando para desejar boas festas a todas as mulheres do mundo, porque é Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. E um especial abraço para minha mãe que está lá em Cabo Verde. Irmãos, hoje estamos com mais um bloco, a Bíblia Viva, capítulos de Romanos 10 a 12. Irmãos, esse bloco é tremenda. Se nos capítulos anteriores o apóstolo Paulo, ele falou da luta interior lá no capítulo 7, no capítulo 8 ele falou da vida no Espírito, no capítulo 9 ele falou da soberania de Deus. Agora, irmãos, ele nos conduz para 3 áreas essenciais. Primeiro, a responsabilidade humana diante da salvação. Segundo, a misericórdia de Deus para todos. E terceiro, a transformação prática da vida cristã. Amém? Amém, irmãos? Romanos 10 a 12 marca a transição da doutrina para a prática. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Pai de misericórdia, Pai das luzes, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, Senhor. Pai querido, que a Tua palavra não fique apenas na nossa mente nessa manhã, mas transforme nosso coração. Senhor, ensina-nos a viver aquilo que entendemos. Pai querido, que hoje não seja apenas mais um dia da leitura, mas um dia de transformação. Eu oro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, em Romanos 10, fala da salvação e nos fala que a salvação é para todos. Aleluia. O versículo-chave está em Romanos 10, 9, que fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Glória a Deus. E olha só, palavra-chave, confissão. Confessar, irmãos, confessar significa declarar publicamente aquilo que nós cremos internamente. Pegou a chave? Um outro versículo central também está em Romanos 10, 13, que fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Irmãos, ouça bem, salvação não é exclusiva de um povo, não. Salvação ela é aberta a todos que creem que Jesus Cristo é o Senhor, o único, suficiente Senhor e Salvador. Amém? Irmão, Jesus é revelado aqui nesse capítulo como Senhor e Salvador universal. E a aplicação que podemos tirar desse capítulo é que a fé não é silenciosa. A fé se manifesta. Amém, pessoal? Romanos 11, nós vemos a fidelidade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre Israel e sobre o plano de Deus. Versículo-chave, Romanos 11, 29, que fala: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aleluia. Palavra-chave, fidelidade. Irmãos, Deus não abandona o que começa. Ele cumpre seus propósitos. Entendeu? E um outro versículo que também completa Romanos 11, 29, está em Romanos 11, 33, que fala: ó profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Aleluia. Isso revela o plano de Deus, que ultrapassa a nossa lógica, gente.
Eita glória! Jesus é revelado como centro do plano redentor universal. E a aplicação é que mesmo quando nós não entendemos o processo, Deus continua sendo fiel. Ele continua sendo Deus. E em Romanos 12, vemos a vida transformada. Agora Paulo entra na prática, pessoal. Chegou de teoria. Agora ele entra na prática com o versículo-chave de Romanos 12:1. Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Aleluia! Palavra-chave, transformação. Não é apenas mudança exterior, gente. Não. Transformação não é só, vestir um vestido longo, colocar roupas largas. Deixei de vestir vestidos apertados, saias curtas, etc. Não, irmãos. É a renovação da nossa mente. É de dentro para fora. É transformação de dentro para fora. Mente renovada. Irmãos, o versículo-chave também que está em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. Quem vive em Cristo já não é mais desse mundo. Irmãos, conformar-se significa ajustar-se ao padrão externo. Perdão, gente. E transformar-se significa ser moldado de dentro para fora. Aleluia. Jesus é revelado como modelo de vida sacrificada. E a aplicação é que fé verdadeira gera mudança visível. E pode deixar essa frase no comentário. Fé verdadeira gera mudança visível. Amém, pessoal? Vamos à nossa leitura? Romanos capítulo 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que perguntamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Oh, glória! Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem
nada ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue? Irmãos, eu vou repetir essas perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Oh, glória! Israel não pode alegar falta de oportunidade, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes, com um povo que não é a nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos capítulo 11, o futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escrita refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. A rejeição de Israel não é final. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se
de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E, se porém santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui, por natureza, era oliveira brava, e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aleluia. O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumidos e vós mesmo, que veio endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Perdão. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 12.
a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O devido uso de dons espirituais. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma fundação, assim também, nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazê-lo. Aleluia! Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Oh, aleluia! As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervoroso, de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Aleluia. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém, pessoal? Tá ouvindo? Abençoar e não amaldiçoar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aleluia. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Da obediência às autoridades. Aleluia. Chegamos ao final dos nossos capítulos desse bloco de 10 a 12. E amanhã damos sequência com os capítulos 13 a 16. Teremos 4 capítulos amanhã, mas são capítulos bem curtos. Então dá para ler os 4 juntos e assim terminaremos amanhã o livro de Romanos e já podemos fazer o resumo maravilhoso desse livro. Tremendo, gente. Um dos meus livros favoritos da Bíblia. Amém, pessoal? Irmãos, a minha voz está bem incrível mesmo, né? Com essa tosse
Perdão, mas dando glória a Deus. Olha só, nós vemos hoje nesses capítulos que a salvação exige fé e exige também confissão, gente. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que ter fé. Irmãos, Deus é fiel aos seus propósitos e o plano dele inclui todas as nações. Não existe nações que não está incluído nos planos de Deus. Irmãos, Deus ama todos os seus filhos. A única coisa que Deus abomina é o pecado, mas Ele ama todos. Então, Ele não tem, assim, uma escolha numa nação e não na outra. Somos todos seus filhos. Mas Ele nos manda, orai por Israel. Orai pela paz em Jerusalém. Irmãos, vida cristã é entrega total, é renovação da nossa mente todos os dias. Renovação começa na mente, irmãos. E se temos uma mente renovada, nós entendemos que nós devemos orar e abençoar os nossos inimigos e não amaldiçoar, assim como a palavra fala aqui. Amém, pessoal? E a glória da celeste é que quem foi alcançado pela graça não vive igual mais, não será mais a mesma pessoa. Essa pessoa vive transformada. Então pode deixar no comentário: eu fui alcançado pela graça, por isso eu não vivo mais igual, porque vivo transformado. Amém, pessoal? Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos surpreende com essa leitura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, embora nós já conhecemos essas palavras, mas a cada leitura isso soa ainda mais forte. O Espírito Santo nos fala de uma forma diferente. Pai, te agradeço também porque, independentemente desse vírus, que já faz um mês, Pai, que eu venho sofrer com esse vírus, e agora com alergia, com essa tosse, o Senhor nunca me deixou falhar um só dia sem gravar a Bíblia viva. Então eu quero particularmente te agradecer, porque o inimigo sempre tenta nos calar, mas o Senhor é quem nos dá suporte. Então quero te agradecer de antemão, Pai. Queremos mais do que entender, Senhor, queremos viver a Tua palavra. Que nossa fé seja pública, que nossa mente seja renovada constantemente, que nossa vida seja transformada de dentro para fora. Senhor, ensina-nos a não nos conformar, ensina-nos a ser diferentes. Pai, que nossa entrega seja real, que nosso amor seja sincero, que nossa vida seja coerente, Senhor. Que Romanos não seja apenas um estudo, mas que seja uma experiência viva. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe grande e poderosamente, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Não deixa de compartilhar esse vídeo, de chamar mais pessoas para assistir a Bíblia viva, para nos acompanhar, aliás, nessa leitura da Bíblia viva. E quero agradecer a cada um de vocês pelas orações também. Não deixa de deixar o seu pedido aqui também. Que Deus te abençoe e te guarda. Deixa sua curtida e seu like. Até amanhã, se Deus quiser.